E hoje com a entrevista do Douglas Liberato. Douglas, daqui a pouco vai contar para a gente como é que se administra uma equipe de trabalho, um grupo de pessoas, por meio de um tabuleiro. Vamos para a vinheta? Olá, Douglas, tudo bem com você? Tudo bem, Sandra. Você vai contar para a gente no podcast Disruptivos quem é você, o que você faz e qual é o seu maior desafio no dia a dia na sua área de atuação? Você como empresário, por favor. Legal. Eu sou casado com a Silvia, pai do Felipe e da Marília. E meu principal gosto é ser pai, ser marido. Que idade tem os meninos? Um pouco mais de 30 os dois hoje. Estão crescidinhos, já largaram a fralda faz tempo. Que ótimo, muito Estão bom. andando já. E além de ser pai de família e de ter essa família gostosa que você demonstrou, expressou aqui tão carinhosamente, como é que você como empresário, qual a sua área de atuação? Eu sou empresário já há 26 anos, trabalho na área de desenvolvimento humano e desenvolvimento de empresas, de negócios. Dei muita consultoria já, treinei muitas pessoas, principalmente líderes, focando em obter melhores resultados para o negócio e para elas, para a qualidade de vida delas, para que elas conseguissem trazer o seu potencial e se servir daquele potencial que cada pessoa tem. E nesse caminho, aprendi muito, né? Estimulei muitas pessoas e aprendi muito sobre o ser humano. Vi coisas que eu não se lê em livros, né? Você tem que vivenciar, você tem que estar diante do outro ser humano, ser apenas um ser humano para você aprender com ele, sem julgamentos, sem achar que é certo ou errado, bom, ruim, melhor, pior, e aí você aprende com todas as pessoas que passam perto de você. Então você deve dar show de autoconhecimento, é isso? Show eu não sei se eu tô, né? Não me cabe, mas eu tô há 21 anos trabalhando com autoconhecimento, e eu considero hoje, mais do que nunca, fundamental o autoconhecimento. Se lá atrás, quando eu comecei, era difícil ouvir alguém que dissesse, olha, precisa ter autoconhecimento, um gestor, um líder precisa ter autoconhecimento. Hoje eu ouço muito e agradeço muito isso, porque se a pessoa não tem consciência emocional, ela literalmente está rodando no automático dela. E rodar no automático só pode, de vez em quando, bater na parede, sabe? Agora, como é que você, hoje, como é que você coloca toda essa experiência na prática e como que você atua nas empresas? Levo para as empresas cursos de autoconhecimento, com diferentes etapas do processo, né, de parada para o autoconhecimento, para se saber. Autoconhecimento quer dizer o quê? Ter consciência emocional, compreender a sua maneira de pensar, sentir e agir na vida. Quando você compreende a você, você tem uma chance muito maior de compreender o outro. Quando você não sabe nem muito de você, como é que você vai compreender o que está acontecendo, qual a motivação do outro? Mas isso aí, dentro do ambiente corporativo, tem relevância? Isso é fundamental. Não tem relevância, é fundamental. Conhecimento tem relevância. Sim. Na minha visão. Conhecimento é muito importante. Adquirir bons conhecimentos é muito importante, mas não é suficiente. Porque a principal função de um gestor é ser líder. E ser líder quer dizer trabalhar com pessoas, trabalhar com essa diversidade de comportamento humano. Como é que você pode lidar com seres humanos se você não compreende de pessoas? Se você não entende das emoções das pessoas? Se você não entende de por que as pessoas se comportam de uma certa maneira que você talvez possa nem gostar, mas elas têm uma motivação interna para isso. E quando você consegue compreender a motivação interna delas, você consegue alinhar a motivação interna individual com os objetivos coletivos do negócio. Essa é a grande sacada do autoconhecimento. É você ganhar não só competência técnica, mas você ganhar competência emocional como líder. E você conseguir fazer com que as pessoas, sim, se sintam respeitadas pelas suas próprias motivações individuais, mas você, como líder,
faz com que elas alinhem e reconheçam que os objetivos do negócio podem satisfazê-la também. Quando isso não é o que acontece, é rivalidade, competição, discórdia, afastamento entre líderes e liderados, porque eles estão desalinhados. Já vi bastante. Então, eu tenho sido bastante apontador nisso, de dizer assim, puxa vida, nós investimos, acho que em 2023, investiu-se, segundo alguns dados no planeta, 350 bilhões de dólares em comportamento de líderes, em treinamento de pessoas. Tudo isso? 350 bilhões de dólares. O cálculo é que chega a quase 500 bilhões de dólares até 2028. Por que tudo isso? E ainda assim, porque estão vendo problemas. E ainda assim, nós estamos vendo muitos problemas nas empresas. Muita insatisfação, muito estado doentio nas organizações, nas equipes. Será que não tem alguma coisa errada? Será que não tem alguma coisa que está faltando? Era a minha próxima pergunta. Então, para isso, eu me especializei nas duas coisas que as universidades não oferecem. Então, eu me especializei primeiro em levar competência emocional, ou seja, aprenda a lidar com você, aprenda a te compreender e aprenda a lidar com as pessoas à sua volta. Então, competência emocional e competência de negociação. Ou seja, como é que eu resolvo qualquer questão? Você tem o jeito velho de resolver questões, o jeito velho e tradicional, qual é? Hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo, sobrenome, dinheiro, tempo de casa, idade, qualquer coisa que seja assim, ou fala grosso que resolve, né? Como é que fala? Se eu quisesse a sua opinião, eu teria perguntado. Então, tem o jeito velho de resolver as questões, que é todas essas que eu falei, e que é certeza que você vai afastar o outro de você. Certeza de que a desconexão vai acontecer. Certo. E o jeito tem certo? Um bom jeito de fazer, que é olhando para qualquer questão e compreendendo de que sim, ela começa com um diálogo, ela começa com uma negociação, onde as partes se sentem ouvidas, consideradas, percebidas, ouvidas e atendidas em sua parte possível, mas que todo mundo negociou uma maneira de chegar numa solução que sustente a continuidade. Porque às vezes eu digo assim, vamos pensar no modo tradicional, não vai fazer isso, faz de tal jeito, pronto. Porque o líder muitas vezes quer mostrar que quem manda é ele. Eu não posso fraquejar, vou deixar o outro pensar que está resolvendo no meu lugar. Quem resolve aqui sou eu sou pago para resolver. Olha, é mentalidade de líderes isso às vezes. Uhum. Se eu sou o gestor, como é que eu vou deixar os outros resolverem? Como é que eu vou deixar minha equipe dizer o que é melhor? Se eu estou nessa cadeira, eu tenho que justificar essa cadeira. Aí eles se perdem nisso e acreditam que todas as soluções têm que partir deles, achando que a função do líder é dar resposta para problemas. E como é que você... Bom, primeiro, assim, existe um processo de reeducação, não? Existe um processo de tomada de consciência, né? Certo. Você precisa tomar consciência. E como é que é esse caminho que você, como profissional, percorre para fazer essa transformação dentro das lideranças empresariais? Se nós voltarmos na questão dos 350 bilhões de dólares que são investidos anualmente em capacitar pessoas, e principalmente líderes, e nós vamos vendo que as coisas estão piorando, alguma coisa está sendo feita errada aí, está faltando alguma coisa essencial. E a coisa essencial que eu entendo que está faltando é que adultos não são ensinados. Não dá para ensinar adulto. Todo mundo que tem pai e mãe, todo mundo que tem marido, esposa, filho adulto, todo mundo que tem liderados, todo mundo que tem pares na sua empresa, eu sou o líder, então tem outro. Todo mundo que lida com gente adulta já tentou ensinar o outro e foi mal sucedido. Porque adulto não aprende quando você ensina. Ele aprende quando ele quer aprender, pelas motivações dele, pela necessidade dele, pela tomada de consciência dele. Então, como é que você faz? Nós estamos usando pedagogia, que é como a gente lida com crianças, de botar todo mundo na salinha e dar aula, né? Nós estamos usando pedagogia para ensinar adultos. Não funciona. Eles ficam olhando para o celular, para o relógio, o cérebro foge, cada 12, 15 minutos o cérebro foge, aquilo passa a ser entediante, aquela sala não funciona, não adianta o professor ir lá, pode ser o mais inteligente e competente professor. E como isso não isso? vai funcionar. Então você precisa colocar eles num espaço de aprendizagem, não de ensinamento. Tá.
Como é que você faz o adulto aprender? Fazendo. Como é que você aprende a nadar? Nadando. Como é que você aprende a dirigir? Dirigindo. Como é que você aprende? As boas coisas que um adulto sabe, ele aprendeu fazendo, e não quando alguém ensinou. Então, se você quer fazer um adulto tomar consciência, perceber as suas falhas, os seus potenciais, as suas necessidades, coloca ele num espaço de aprendizagem. O que nós usamos na Movement? Nós usamos um simples tabuleiro, onde nós ali replicamos... A Movement é a sua empresa? Movement é a nossa empresa. Ok. Movement de mudança de mentalidade. Movement. Então, o que nós fazemos é colocar os adultos, principalmente os líderes, que são nossos maiores chamados, para que vivam num espaço de aprendizado a partir de um tabuleiro de negócios. E aí eles são convidados a empreender com todas as variáveis que tem aí fora no mundo dos negócios, com todas as variáveis que tem dentro de uma organização. E então fica um jogo de tabuleiro clássico que a gente usava quando era criança. Você coloca adultos brincando com esse jogo, jogando dadinho, tirando carta. Como é que funciona isso? Olha, uma das melhores coisas que um adulto pode fazer é ir para o lúdico. Nós aprendíamos muito quando nós éramos crianças. Nós só viramos adultos bons porque nós aprendemos muito quando éramos crianças. E aprendemos brincando. A maioria não sabe fazer conta até hoje, o adulto. Não sabe quanto que é 8 vezes 9, 7 vezes 15. Não sabe pensar. Apesar de todas as tabuadas que foram dadas. Mas nós trouxemos muita coisa da nossa infância e adolescência quando nós brincamos, corremos na rua, fizemos pega, brincamos de rouba-monte, um monte de brincadeira, ensinou valores para nós, fez nós tomarmos consciência de muita coisa e percepção do outro, do que eu deixei no outro, como é que o meu comportamento, a minha escolha, impactou no outro diante de mim. Se ele se afastou ou se ele se aproximou de mim depois daquela nossa brincadeira e daquele meu jeito de agir. E nós, achando que adulto precisa ser sério, e de que ser sério é não brincar, é ser ranzinza, é ser, né, racional e não emocional, não emotivo, não afetivo, nós perdemos. Ela é muito importante. O lúdico faz a gente aprender muito rápido aquilo que, se alguém chegar e disser, olha, eu preciso dizer uma coisa para você sobre você, eu vou me fechar, porque parece que você está me acusando, parece que você está apontando minhas falhas, meus defeitos, que eu não gosto de ver e não admito. Mas quando diante de um espaço de aprendizagem, todo mundo está ali desenvolvendo, e eu estou olhando para mim, estou percebendo a minha dificuldade, essa dificuldade é autêntica. Eu posso silenciosamente, honestamente, confessar e admitir para mim, eu não estou indo bem nisso, eu estou percebendo algumas coisas que eu não entendia em mim, mas eu posso experimentar fazer diferente agora aqui para ver o que acontece, como eu me sinto e como eu me saio. E aí, delicadamente, as pessoas vão exercitando outras possibilidades, outras batidas ali naquela dinâmica do tabuleiro e vão descobrindo que negociar gera solução, que ouvir o outro gera solução, que eu admitir que eu preciso da tua ajuda gera solução, que eu admitir que eu prefiro fazer negócio com você para nós ganharmos juntos e vencermos juntos, talvez seja muito melhor do que eu tentar ganhar de você o tempo inteiro para eu poder aplacar uma necessidade aqui dentro de sempre achar que eu tenho que ser vencedor. Quer dizer, a gente tem aí um universo dos games, né, que ensina muitas vezes você a vencer etapas, toda a dopamina do game é para você vencer, matar, subir de escalar, não sei o que lá e tal. Aí você pega e tem um jogo analógico, pelo que eu entendi. Analógico. Presencial e analógico. Trabalha na mesa redonda. Mesa redonda não tem lado, né? Interessante. Mesa redonda, ou seja, estamos todos do mesmo lado. Certo. Olha que interessante. Quando as pessoas sentam naquele tabuleiro para começar a negociar, tem 2 comportamentos que são possíveis, Sandra. Basicamente 2. Algumas pessoas chegam ali dizendo assim, hoje eu vou me dar mal. Eu não sei fazer essas coisas, eu nunca fui bom nesse tipo de coisa, hoje eu serei o perdedor. E tem outros que vão se aproximando daquela mesa e já vão dizendo para si mesmo, já sei que hoje eu vou arrebentar. Quem vai sair daqui vencedor, ganhador disso aqui tudo, eu serei o melhor do dia. Quem geralmente está certo? Nenhum dos dois.
eles descobrem que eles têm um potencial de fazer coisas muito melhores Do que vencer ou ganhar. do que ganhar do outro. Então nós começamos essa dinâmica mostrando quanto que nós estamos permeados nas organizações da competição interna. E a competição significa ganhar ou perder. Significa um ganhar e muitos perderem. E depois nós queremos todo mundo engajado na empresa. Então, Entendi. as empresas levam todo mundo para treinamento, divide o grupo em 2 times e agora eles vão competir. Quem ganha na corrida do ovo, quem ganha para subir a corda, quem ganha não sei o quê, qual time lidera melhor, quem lidera é o melhor. E eles não percebem que eles estão criando competição dentro da empresa. E competição significa alguém vai achar que foi melhor que todo mundo e todos os outros vão achar que não servem. Todos os outros vão sair feridos. Então, sem querer, todo mundo fere todo mundo. E aí nós queremos o que nas empresas? Que as pessoas se sintam agradáveis, confortáveis, num ambiente saudável, que todo mundo se sinta parte e que vale a pena trabalhar por aquilo, se todos os dias nós ferimos eles sem percebermos? Faz todo sentido, hein? Entendeu? Esse é o jogo da competição. Me conta uma coisa, esse jogo todo, como é que você veio parar dentro do ambiente dos disruptivos? Olha, o nosso tabuleiro é extremamente disruptivo. É mesmo? Foi. Ele é Foi simplesmente essa a disruptivo. conexão? Porque pensa o seguinte, nós estamos propondo uma mudança de mentalidade. Ao invés de olhar para Competição, competição, neologismo. competir. Anota aí. Ter o espírito de competitividade, não de competir contra o outro, mas de ser competitivo, que é muito diferente. É você apresentar o que você tem, servir com alguma coisa, ter competitividade, ter capacidades, habilidades para entrega, tá? E você ter cooperação lucrativa, cooperação que traz resultado para os negócios. Sim. Então, eu até gosto muito de diferenciar que cooperação é bem diferente de colaboração. Tá. Colaborar quer dizer trabalhar juntos, lavorare, Sim. trabalhar juntos, só. Então, todos os empregados de uma empresa, de certo modo, colaboram. Não tem como. Sim. Eles são da mesma área, eles colaboram, mas muitas vezes não cooperam. Entendi. E aí fica mais difícil para cada um, porque cada um está competindo para ser o melhor, ao invés de arrumar um jeito de sermos os melhores Agora, juntos. eu vou trazer toda essa sua explanação, aliás, bem interessante. Você também faz parte, você é uma das pessoas que está integrando a diretoria da FEBRAEC. Como é que você pretende trazer todo esse conhecimento, toda essa compreensão e toda essa técnica para o contexto da FEBRAEC a partir de agora? Eu penso que é o momento de nós mudarmos o que está acontecendo aí fora. E aí, se nós estamos falando de uma federação que fala de consultores, fala de treinadores, fala de pessoas que influenciam pessoas que impactam na vida das organizações, nós precisamos trazer essas pessoas para compreender qual é a nova demanda. E uma das grandes demandas que tem é mudar a mentalidade dos líderes. Mudar a mentalidade, a visão, o comportamento de líderes é o caminho mais curto para nós conseguirmos quase todas as mudanças desejadas. Você acha que se nós tivéssemos um padrão ideal, esse número absurdo de burnouts que têm sido cadastrados, catalogados pela Organização Mundial da Saúde, pelo que a gente vê, eu não lembro os números agora, mas são quase que epidêmicos, né? O Brasil vai muito bem nisso, né? Vai, né? Está dando campeão, tá dando né? exemplo. Essas mudanças poderiam fazer mitigar essa epidemia dos transtornos mentais, dos distúrbios mentais no trabalho? Acredito muito nisso, porque tudo tem a ver com a mentalidade que principalmente os líderes levam para as organizações. Por que os líderes? E nós estamos falando de todos os níveis de líderes até o alto comando das organizações, né? Porque são eles que ditam a música, são eles que tocam o ritmo, são eles que colocam metas ou injustas ou impossíveis. São eles que ouvem ou não ouvem os seus liderados. São eles que consideram ESG importante ou não. E importante ESG
independente de qualquer pauta da empresa. ESG não é uma moda, ESG não é uma exigência legal, ESG não é um acidente de percurso, ESG não é uma tendência política, ESG é simplesmente uma tendência global para a melhoria dos negócios, para a melhoria da humanidade. Realmente de consciência só. E aí você, no dia a dia, na hora que você, ou pelo menos orquestra um conflito, você está sendo antagônico com os princípios de ESG, pelo que eu entendo, não? Na sala, você diz? Eu estou falando uma liderança que é conflituosa, que é beligerante, que é competitiva. Eu imagino aqui, desculpe se eu estiver errada, por favor, me corrija, isso vai contra os mais básicos princípios de ESG. 2 pontos nisso. Eu considero que tem um grande engano na sociedade, por causa da nossa criação, desde família, desde pequenos, de achar que conflito é uma coisa ruim. Conflito é uma das boas coisas que pode acontecer entre 2 ou mais pessoas. Entendi. Por que conflito é bom? Porque conflito quer dizer a manutenção da individualidade. Certo. Eu me expresso. Obrigada. E você se expressa. E nós percebemos que nós estamos em visão extremamente conflituosa, a sua visão e a minha visão. E está tudo bem que a gente tenha conflito. Você está me respeitando, você está se expressando e eu estou me expressando. Se nas empresas todo mundo tivesse direito e segurança e confiança de que pudesse se expressar, ainda que isso levasse a um conflito, eu acredito muito, porque eu já liderei durante décadas, então eu sei do que eu estou falando, eu acredito muito que nós teríamos muito menos problema nas empresas. Porque hoje nas empresas as pessoas têm medo de se expressar porque acreditam que vão criar um conflito. E que muitos dos líderes não sabem resolver conflitos. Eles vão resolver conflitos de forma beligerante, goela abaixo, ignorantemente. Entendi. Então, conflito é bom. Confronto não é bom. Então foi uma semântica. Confronto. Obrigada pela correção. Confronto é quando eu não sei resolver o meu conflito e eu me escondo atrás do meu cargo, da minha hierarquia, do meu poder. Isso é confronto. E talvez eu resolva do meu jeito e perca todo mundo perto de mim. Os meus liderados vão fazer só o básico para não perder o emprego, porque tem conta para pagar. E aí eu fico discutindo por que eles não são engajados. Porque eu só sei confrontar e só sei me defender. Porque eu estou com medo e porque eu não sei resolver conflitos. E como é que você resolve conflitos? Negociando. Negociar é a solução para qualquer questão. E conflito é só uma questão. Você tem um ponto de vista, eu tenho outro. Eu não preciso colocar a minha força hierárquica, o meu poder sobre você. Eu preciso inteligentemente te perguntar, me fala mais sobre isso, porque eu não sei disso. Eu nunca pensei do jeito que você está pensando e nem acho que é bom, mas eu preciso te ouvir mais. Me fala mais sobre isso. Quem mais pensa como você? E talvez você diga, metade da nossa equipe pensa como eu. Puxa vida. Chama todo mundo, então. Chama mais 3. Vamos falar mais sobre isso. E nós vamos negociar, nós vamos dialogar, nós vamos compreender e chegar numa solução negociada e talvez que revolucione tudo que a gente precisava resolver. Entendi. Ou seja, não saiu de mim, saiu de nós. Como é que essas pessoas lideradas por esse líder se sentiriam diante dele? Bem ou mal? Respeitadas ou desrespeitadas? Entende? Entendi. Hierarquia não é para ser... Hierarquia quer dizer responsabilidade, não só eu sei, você não sabe, eu mando, você obedece. Isso é medo. Isso é medo. Bom, então, toda essa jornada que você descreveu para nós poderemos, nós vamos colocar isso para rodar na Febraec, é isso? Com certeza. Que interessante. Com certeza. É um canal de uma oportunidade tremenda que a Febraec está trazendo, tá? Para que nós renovemos a maneira de olhar para as coisas, a maneira de liderar, a maneira de fazer gestão. Muito interessante. Gestão corporativa, governança estratégica, tudo isso é necessário revisar. O líder, os gestores, precisam ter a coragem e a humildade de olhar e dizer assim, talvez não esteja tudo tão bom e tão certo do jeito que estamos fazendo. Talvez seja a hora de nos questionarmos sobre como nós temos as nossas certezas. Isso é humildade, isso é coragem, isso é trabalho de um grande líder. Ok.
Bom, eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando com o Douglas, mas a gente está chegando ao final do nosso episódio do podcast Disruptivos, e eu vou dizer para vocês, ele vai voltar várias vezes, porque vai ter muita pauta para a gente discutir. Mais uma vez, obrigada, Douglas. Mais uma vez, obrigada a quem está nos assistindo. E eu estou muito feliz de estar nessa jornada com vocês, com você, com a Inovate, com os Disruptivos e com a Febrae. Até mais. O podcast Disruptivos vem semanalmente com uma novidade para vocês. Obrigada.